Olá pessoal, aqui é o hipnoterapeuta Silvio Costa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu já falei outras vezes, mas que sempre é recorrente. Vou falar um pouco sobre o medo. E vou começar citando uma frase que eu acho muito legal, muito maneira, que vem daquele filme Depois da Terra, do personagem do Will Smith, né? Para quem assistiu o filme, quem não assistiu, eu recomendo, é maneiro. E essa passagem é muito legal. Ele fala o seguinte, eu vou ler aqui a passagem toda para não comer nenhum pedaço. O medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto de nossa imaginação que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. O perigo existe de verdade, mas o medo é fruto da nossa imaginação. Somos nós que escrevemos nossa história. Não deixe que o medo mude a sua vida e controle o seu futuro. Pois é, eu acho essa frase um barato, muito legal. Eu acho até que do roteirista aí que escreveu, né, ele até deu uma parafraseada, ele deu uma copiada no escritor norte-americano Mark Twain, que já fez algumas frases e uma delas ele fala que muitas vezes ele teve medo de coisas que nunca vieram a acontecer. E essa expectativa do medo de algo acontecer no futuro e ter medo, né, instala em você o estado, se você for alimentando isso nos seus pensamentos, instala em você um estado chamado de estado de ansiedade. Você começa a alimentar, né? Como ali ele falou, o medo existe em seus pensamentos. Embora essa frase não seja totalmente verdadeira. Porque o medo, na verdade, é uma emoção básica, como é a alegria, como é o nojo, como é a raiva. Você não acontece uma coisa e você, vou ficar com raiva. Não, a raiva estoura, é automático, e o medo também é assim. Né? Bom, você controlar suas reações já é outro processo. Vai do autocontrole e do autoconhecimento, que são bases da inteligência emocional. Então, o medo é uma coisa que acontece. O que diferencia o covarde do corajoso é enfrentar ou não o medo. Mas tem pessoas que não têm medo? Tem. Talvez umas 500 ou 600 pessoas no mundo tenham uma síndrome que faz com que elas não tenham medo. Só que geralmente essas pessoas morrem cedo de uma maneira estúpida. São aquelas pessoas que têm essa síndrome e quando aparece uma cobra e todo mundo sai correndo, ela enfia o carão lá para olhar a cobra e é mordido, é picado pela cobra. Porque ele não tem medo. O medo faz parte da nossa sobrevivência. Por isso que quem não tem, geralmente morre cedo. E uma pessoa me pergunta, como não ter medo da Covid? Como eu acabei de dizer, você não pode deixar de ter medo, porque todo mundo tem. Ora, todos nós temos medo de morrer, né? Todos nós queremos. Sabemos que um dia vamos embora ao reencontro do nosso Pai, mas ninguém quer ir já tão cedo. A gente quer ficar sempre mais um pouquinho. Me dá mais um minutinho, mais uns aninhos. Como é que não vai ter medo da Covid? Cara, medo da morte é uma coisa que todos nós, ou 99,9% das pessoas têm. E só aqueles que têm aquela síndrome que não têm. E como é que você vai conviver com isso? Simples. Você não pode entrar na paranoia. Você não pode ficar louco. Você tem que procurar racionalizar as suas emoções. Daí vem o termo inteligência emocional. Racionalizar suas emoções. Ora, usar a tal da máscara, né? Se for uma máscara eficiente, eu particularmente não
aquelas mascarazinhas de pano, o pessoal diz que a eficiência é muito pouca, mas tudo bem, vamos usar máscara, eu uso. Usar máscara, passar álcool em gel, tomar os certos cuidados, beleza. Só que paranoia, quando a pessoa entra na paranoia achando que em todo lugar que ela tocou ela se contaminou, toda saída que ela deu à rua ela se contagiou, ela vai alimentar esse medo. E aí vai entrar no estado de ansiedade, muitas vezes no pânico, e algumas vezes podendo até chegar à depressão. Então, como lidar com o medo de uma maneira racional? Como é que vamos lidar com o medo? Fazendo aquilo que é racionalmente aplicável. Ficar completamente isolado dentro de casa não dá. Por quê? Porque quem é que vai trabalhar, quem é que vai trazer dinheiro, quem é que vai comprar comida e vai botar dentro de casa? Não dá. E se você tem que fazer isso, faça da melhor maneira possível. Faça de uma maneira tranquila. Tome os seus cuidados, mas não fique paranoico. Então não tem como a gente não ter medo, mas temos como controlar o medo. Temos como controlar, na verdade, não o medo, que o medo é uma emoção e a emoção não se controla. Temos como controlar as nossas reações, tendo atitudes racionais, inteligentes e que nos ajudem a manter a nossa saúde mental. Porque tem muita gente que, em prol de manter a saúde física, está deteriorando a própria saúde mental. E o grande problema, a nossa imunidade não é um sistema autônomo. Ela está ligada ao nosso sistema nervoso. Se você entra em pânico, amigo, a sua imunidade baixa. Então, mas é muito legal quando você vê aquela frase, né? O medo, o perigo é real, mas o medo é uma opção. E quando a gente diz o medo é opção, entenda, controlar o seu medo é uma opção. E aí, já parou para analisar o seu medo? Já parou para pensar se você não está vivendo um momento ansioso por causa de um medo? Aliás, toda ansiedade tem como fundo um medo. E quando a gente aprende a lidar com ele bem, a gente começa a reduzir esse estado de ansiedade. É claro, as pessoas que passam aqui geralmente vão encontrar uma causa sensibilizadora de sua ansiedade no passado. Na maioria das vezes, até na infância. Mas sabermos lidar com ela alivia muito essa pressão. Você já havia prestado atenção nos seus pensamentos quando está no estado de ansiedade? Conta aí para mim, bota nos comentários. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o nosso vídeo, deixe o seu like e controle o seu medo, ou melhor, a sua reação ao medo. É a melhor maneira de lidar, não só com o coronavírus, mas com todos os perigos. Um abraço, até a próxima.